Existem pessoas que conseguem fazer uma trajetória bonita, como fez Silvio Santos, como fez o Homem das Casas Bahia, como fizeram várias outras pessoas, esses dois últimos de origem judia. Porém, a grande maioria depende de fontes de financiamento, depende de fontes de fomento de economia através de ou subsídios do governo ou através de projetos de venture capital. Quem não tem sequer um cartão de crédito ou um cartão de débito, quem não tem sequer uma conta bancária, como vai ter acesso a esses recursos? Então é aí onde se faz necessário que comunidades negras também procurem trabalhar a possibilidade de criarem condições para os seus semelhantes. E assim temos os movimentos, temos as feiras das favelas, temos o movimento da quebrada, temos o movimento que é aqui no Brasil conduzido pelo pessoal do Afro Reggae, temos o movimento que é conduzido por um frei, que é o projeto, me foge agora o nome, mas é um projeto que prepara, que organiza pré-vestibulares para que negros consigam ter acesso à universidade, se prepararem de forma cabal e irem à universidade, que é aquela que garante que a pessoa tenha autonomia econômica, autonomia de pensamento, autonomia para ser crítico e autonomia para atingir os seus objetivos e garantir que as próximas gerações também possam ser beneficiadas por aquilo que eles estão semeando. Então, esses são... tem um movimento que é conduzido pela Nina, né? A Nina aqui em São Paulo, que foi uma profissional bancária, e ela e o seu esposo organizaram, então, aqui, oficializando esse movimento Black Money. Mas, como eu dizia, eu quero me reportar, principalmente por causa do post que eu fiz hoje, que está lá na minha timeline, que pregou-se durante muitos anos que o negro é amaldiçoado. Esse é apenas um dos mitos que ainda é pregado em alguns lugares, inclusive por organizações religiosas, infelizmente, ou por pessoas que, mesmo dizendo que alimentam valores religiosos, acabam tendo esse tipo de atitudes que não são nada abonatórias. E, como eu disse nesse post, uma mentira que é dita várias vezes, que é repetida várias vezes, em dada altura alguém começa a acreditar nela como se fosse verdade. E uma verdade, isso tem as seguintes consequências. Primeiro, mentira causa dúvida. Depois que ela se torna verdade, ninguém tem coragem de enfrentar verdades. Caminhar na contramão de uma verdade. E a verdade, que ainda mesmo que não se pregue abertamente, mas se vive no dia a dia, é o negro como aquele que tem que fazer serviços de segunda categoria. Nada desabonatório, todos os empregos são dignos. Mas não é concebível que num país que tem mais de 54%, o último censo fala de entre 54% e 56,2% de população negra, que são pretos, a soma de pretos e pardos, que tem apenas 4% de negros em cargos executivos. Se você olhar para o nosso Congresso Nacional, se você olhar para os nossos ministérios, quantas pessoas negras estão lá representando essa população? Quantas pessoas conseguem entender na pele a realidade daquilo que o negro vive e trabalharem em prol das suas causas também? Com empatia, com identificação, são muito poucas. Porque se pregou por séculos que o negro é inferior. Então, mesmo a escravatura tendo sido terminada, agora ainda estamos vivendo os tempos áureos, os primeiros resultados da lei de cotas. Mas não só houve pessoas que bateram em cima dessas leis de cotas, como existem pessoas que estão brigando hoje para eliminá-la.
para eliminá-las, para eliminar essa lei de cotas. Quando houve, oficialmente no Brasil, épocas em que houve cotas para filhos de fazendeiros, houve cotas para filhos de barões, e depois houve cotas, de uma forma camuflada, para pessoas que vieram da Europa, da Ásia, nos anos 40, subsidiados por recursos econômicos brasileiros. Se isso foi aceite de bom grado, e é isso que é responsável pela agronomia pujante que está no sul e que está na região ali do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que é conduzida principalmente por descendentes de pessoas alemãs, de pessoas italianas, graças às terras que eles ganharam de forma gratuita, graças ao subsídio de viagem paga, de família, de hospedagem, de todo o aparato que eles precisaram para se estabelecerem nesses lugares. Temos uma região também pujante aqui da Liberdade, no centro de São Paulo, que é composta por europeus. Ou melhor, por orientais, principalmente por japoneses, mas também no entorno tem os chineses, tem os coreanos, que se beneficiaram dessa mesma política. Então, nada mais justo do que fazer a mesma coisa de forma mais inteligente, que é a lei de cotas, usando critérios específicos para que se dê o anzol para pescar em vez de dar o peixe, somente. Existem pessoas que não têm como ir pescar, não têm como pegar uma vara e ir pescar, mas precisam de peixe imediatamente. Porém, isso resolve um problema imediato. E as demandas, as necessidades, os desafios são transgeracionais. Então, se queremos criar um legado transgeracional, é extremamente importante que nós criemos caminhos transgeracionais. E um deles é o caminho econômico. Então, para desfazer definitivamente essa mensagem, que às vezes até sai de púlpitos religiosos, de que o negro é amaldiçoado, além de ser uma mentira, eu quero trazer um exemplo. Eu falei do Egito, posso falar, por exemplo, da contribuição para a indústria armamentista da Etiópia. A Etiópia e aquilo que hoje é a Eritreia foi um centro econômico tão importante e tão poderoso do ponto de vista bélico que é o único país africano que não foi penetrado pelo Império Romano. Aquilo que é hoje a Somália, que é essa que tem a Etiópia e a Eritreia, eles travaram guerras com impérios fortes egípcios e várias vezes venceram. Portanto, de tecnologia armamentista, muito antes de nós termos o exército de Napoleão, muito antes de termos aquilo que hoje é a indústria bélica, tanto europeia quanto americana, os africanos entendiam disso. Então eles não só não são amaldiçoados, como não são menos inteligentes do que outras raças. Eu não sou daqueles que prega a superioridade de uma raça sobre a outra. Não acredito que o africano talvez seja superior em termos de potência e por causa disso tenha medo do seu potencial e por isso foi escravizado e por isso fazem todas as outras coisas que fazem. Mas, no mínimo, o africano tem tanto potencial quanto o potencial que está em pessoas não negras. O africano e o afrodescendente, o africano na diáspora, que são todos aqueles que são negros fora de África. Então, é extremamente importante que esse africano, esse afrodescendente, conheça as suas origens e a sua história para que essas falácias e essas mentiras possam ser destruídas. Além desses exemplos que eu acabei de dar, avançando aqui, eu quero trazer talvez o exemplo mais brilhante, o exemplo mais exuberante que tem de toda a história da contribuição dos negros, dos africanos para a economia mundial. Além dos africanos terem construído a grande maioria das metrópoles, a grande maioria das pontes, a grande maioria
das maravilhas que a natureza tem, que hoje são considerados como patrimônio da humanidade, o africano também deu uma grande contribuição para questões relacionadas à ciência, como, por exemplo, o Teorema Pi, a raiz quadrada, que são atribuídos a Pitágoras. Pesquisando, existe um livro que eu recomendo muito sempre que falo sobre esse assunto. É um livro que não é muito popular, não é muito conhecido. Esse livro aqui, Os Gênios da Humanidade, que eu recomendo muito que aqueles que puderem possam adquirir. A editora é a editora DBA, e ele foi escrito, entre outros escritores, é uma compilação, mas entre outros escritores tem a ex-consulesa francesa, Alessandra Lojas, que escolheu morar no Brasil e investir no empreendedorismo no Brasil, até que as coisas se tornaram complexas e ela teve que se ausentar do Brasil. Mas aí é pano para manga, é outra história. E esse livro é um dos que eu conheço, que de profundidade, que foi buscar bibliotecas não tão populares e não tão popularizadas, que demonstram que os gregos, que são hoje conhecidos como o centro da filosofia, o centro do raciocínio, o centro da matemática, o centro de tudo aquilo que se pode conceber como iluminismo, como raciocínio, como raciocínio científico, eles foram estudar no Egito. Então, no Egito nós temos os verdadeiros iniciadores da pesquisa de astronomia, que hoje é aquilo que virou a inteligência artificial, virou os satélites, virou toda esses mecanismos de comunicação, que estamos caminhando já para a fase da internet das coisas, onde, por causa da internet, por falta de internet, que a minha luz caiu por 5, 10 minutos, nós não podíamos fazer o que nós estamos fazendo hoje. Estamos fazendo aqui. Então a internet daqui a pouco será a grande commodity que vai substituir a energia, ou que vai ter o mesmo peso que a energia elétrica. Portanto, esse processo começou lá no Antigo Egito, ainda 2000 anos antes de Cristo. Existe uma outra contribuição importante para a economia que tem a ver com a ciência e tecnologia, que são 2 ossos que foram encontrados do ponto de vista de pesquisa arqueológica. Foi concluído que a origem deles está na Suazilândia. A Suazilândia é um enclave que está embutido dentro da África do Sul. É um reino que está dentro da África do Sul. É um país independente dentro da África do Sul. Que é o osso de Lembombo. E existe também um osso de Ixangô, que foram encontrados pelas avaliações arqueológicas. Foi concluído que eles são... eles datam de 150 mil anos antes de Cristo, ou melhor, 2000 anos antes de Cristo e 1500 anos antes de Cristo. E eles já transportavam, já tinham marcas daquilo que hoje é considerado como o calendário menstrual, já tinham marcas daquilo que é considerado hoje como a trigonometria. Portanto, nesse período, muito antes dos gregos se aventurarem para irem estudar no Egito, no centro, no coração da África, já havia esses passos que hoje serviram como base para a tecnologia. Uma outra figura importante é Imhotep. Imhotep é
muito provavelmente, até prova em contrário, o verdadeiro pai da medicina. Nós pregamos, eu me formei em medicina e nós temos o chamado juramento de Hipócrates. E nesse juramento, nós trabalhamos com o juramento de Hipócrates como sendo o pai da medicina, mas Imhotep, mais de 2000 anos antes de Hipócrates, ele já concebeu a medicina do jeito que hoje é pregada como medicina baseada em evidências. Ele já organizou a anamnese médica em avaliação clínica, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Portanto, Hipócrates pode ter popularizado isso. Mas Imhotep é tão célebre que é o único ser não faraônico, a única pessoa que é plebeia, que não foi faraó, que tem direito a um sarcófago, que tem direito a uma pirâmide dentre as pirâmides egípcias, que são uma outra grande maravilha da natureza e que até hoje não existem ainda teorias científicas que conseguem explicar de forma clara como é que há tantos anos atrás os egípcios conseguiram construir aquelas pirâmides com toda aquela perfeição. Avançando, além desses homens que deram um grande contributo para esse movimento que hoje chamamos de movimento Black Money, que estamos procurando resgatar, existe um grupo de pessoas que nasceram na Mauritânia, que eram chamados naquela altura como mouros, que tiveram uma contribuição inestimável, que inclusive tem os seus tentáculos também aqui no Brasil. Os mouros chegaram a migrar para aquilo que é hoje a Península Ibérica, que é constituída por Portugal e pela Espanha, e eles dominaram aquela região, construíram um império, reinaram dentro da Europa durante mais de 500 anos. E existem algumas questões curiosas que eles acabaram levando para a Europa. Uma delas é o conceito de higiene, de tomar banho, de beleza. Existem até imagens, como eu estou falando pelo celular, não vou conseguir mostrar para vocês. Espero que na live de sexta-feira eu consiga usar o computador e aí eu vou trazer algumas imagens, onde eles estão dando banho pela primeira vez aos europeus, entre eles os franceses, que por causa de tanta dificuldade em relação ao banho, eles inventaram os melhores perfumes que nós conhecemos, que existem até hoje. Então a contribuição para o mercado da beleza, para o senso de higiene, para o senso de saúde pública dos mouros, já começa por ali. Os mouros também deixaram algumas marcas importantes, especialmente em Portugal, no campo da arquitetura. Existem algum modelo, um estilo próprio de construção arquitetônica, que é chamado de estilo Mudenejar, que é marcado por aqueles azulejos azuis, que aqui no Brasil são muito mais comuns em São Luís do Maranhão. Eu vi também alguns aqui em Olambra. E aqueles apartamentos ou aqueles casarões que são tombados como patrimônio da humanidade, ainda preservam alguns desses azulejos com marcas azuis. São os mouros que inventaram essa tecnologia, levaram para a Europa e deixaram lá grandes marcas, entre elas até algumas mesquitas que são decoradas e igrejas católicas que são decoradas com essa arquitetura Mudenejar. Os mouros foram responsáveis pela coloração preta da população da Índia. Muitos deles migraram para a Índia e tiveram um contributo muito importante para o surgimento da Rota de Seda, que é aquela rota que une toda aquela região acima da Europa, principalmente ligando a uma ponta que é a Rússia, pegando os territórios germânicos
e vai até a China. Os mouros povoaram as Filipinas, os mouros povoaram aquilo que é hoje o Paquistão. Então, aqueles povos que têm uma pele mais escurecida, como os filipinos, como os indianos, como os paquistaneses e outros pequenos povos naquela região, inclusive um pequeno grupo também da Indonésia, são originários desse povo, que é um país pequenininho, na costa atlântica da África, e aí eles passaram a migrar para esses outros lugares. Seja bem-vindo, professora Viviane Alves. Muito obrigado por nos honrar aqui com sua presença. Acabamos de falar da parte tecnológica, que é a vossa área, né? A professora Viviane Alves faz parte de uma outra comunidade também de pesquisadores aqui na região, acredito que seja ela, daqui na região de Campinas. E seja muito bem-vinda por nos honrar, por nos prestigiar com a sua presença aqui. Então saímos um pouco da tecnologia, passamos pela parte de medicina, passamos pela parte de arquitetura, passamos pela parte de beleza, uma grande contribuição dos mouros também, e os mouros ainda foram responsáveis por deixarem uma herança desse estilo especial arquitetônico que passou a ser então transportado para outros lugares do mundo. Voltando à medicina, foi pregado durante a época do apartheid que o primeiro transplante de coração que foi feito na África do Sul, apesar de ser continente africano, foi feito por alguém pelo Dr. Christian Bernard. De fato, ele foi o chefe da equipe cirúrgica. Porém, havia um homem negro, jardineiro, que não tinha formação acadêmica, porém tinha habilidades. Cirurgia exige uma habilidade muito grande, um poder de precisão com as mãos, com os movimentos braçais e principalmente dos dedos para pinçar e para fazer todo esse processo. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fiz um estágio, quase uma residência em cirurgia cardíaca, e não me atrevo a voltar para lá porque não é para poucos, não é para qualquer um. Ou melhor, não é para todos, é para poucos, não é para qualquer um. E esse homem chamado Hamilton aqui, de mero jardineiro, foi ele o responsável por treinar vários dos residentes que participaram dessa cirurgia. Era ele que era responsável por fazer a dissecção dos cadáveres. Era ele que era responsável por retirar, por fazer aquilo que nós chamamos de coleta do órgão doador. Ou seja, foi ele quem retirou o coração da pessoa que foi doadora para a pessoa que recebeu esse primeiro transplante. Ele tinha também uma grande habilidade em fazer suturas. Então, muitas das suturas de ponte safena, muitas das suturas de ponte mamária que eram feitas no coração, eram feitas por esse homem que era jardineiro. No entanto, ele nunca pôde aparecer porque o país era racista, porque o país era reinado pelo apartheid. Recentemente, já nos anos 2000, é quando ele recebeu pela primeira vez uma condecoração, um título de doutor honoris causa, e foi construída uma estatueta para corrigir esse erro, essa história que não foi contada. Então, um mero jardineiro, por ser negro, e já isso não estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, não estamos falando de 2000 anos antes de Hipócrates, faz muito pouco tempo. Menos de 50 anos atrás. Ainda vivemos essa realidade aí. E não é muito diferente aqui.
Recentemente alguém me ligou e me falou de alguns convites que eu tinha feito para as nossas lives e me disse: tome cuidado com fulano de tal, com fulana de tal, tome cuidado em relação a isso, porque ainda existe muito o costume de pegar ideias e projetos de alguém e usá-los, registrá-los, carimbá-los como se fossem seus. E o negro ainda é extremamente vítima desse tipo de realidade. Portanto, um dos objetivos dessas lives, um dos objetivos dessa fala que nós temos trazido aqui durante esses dias, é para, primeiro, desconstruir essas mentiras que foram pregadas por muitos anos e que fazem com que muitos negros acreditem, embora racionalmente façam um esforço de acreditar que isso é mentira, saber talvez que isso é mentira. Nós temos uma área na nossa mente que ainda não é bem sabido onde é o lugar. Nós geralmente o representamos mais do ponto de vista de imagem. Acredita-se que fica aqui na região basilar do cérebro, talvez. É como se fosse a parte de baixo de um iceberg, que se chama subconsciente. A nossa consciência racional é alimentada por aquilo que vemos, ouvimos, lemos e assistimos. Só que depois disso a gente esquece, por uma questão até de autoproteção, porque se a gente lembrasse tudo aquilo que a gente vê, ouve e vivencia, a nossa cabeça explodiria. Quando a gente se esquece racionalmente, essas experiências, principalmente as experiências negativas, elas vão para debaixo desse porão do nosso cérebro e reinam lá. E são elas que passam a ditar como nós vamos andar, como nós vamos caminhar, como nós vamos pensar, como nós vamos decidir. Nós conversamos sobre finanças com a Elisângela na segunda-feira e chegamos à conclusão de que, até do ponto de vista econômico, e como em outras áreas da nossa vida, mais de 90% do nosso potencial decisório é a base de emoção. Vocês estão aqui, decidiram vir para cá, porque tiveram alguma emoção que vos moveu para separarem algum tempo e nos prestigiarem aqui. Ou talvez aprenderem aqui. Ou talvez questionarem aqui. Por falar em questionar, eu quero encorajá-los a colocarem aqui embaixo as suas perguntas, as suas contribuições, a ficarem à vontade para conversarmos de verdade sobre aquilo que nós estamos trazendo aqui, sobre essa temática. Eu sei que tem muito de arqueologia, tem muito de história, tem muito, mas as experiências de vocês, aquilo que vocês vivenciam enquanto profissionais, enquanto empreendedores, enquanto protagonistas desse movimento Black Money, também pode me enriquecer, também pode enriquecer aquelas pessoas que estão aqui assistindo. E até pessoas que nem imaginamos que estão aqui assistindo. Né? Como eu compartilhei no começo, recebi um feedback super positivo aqui no finalzinho dessa tarde, de alguém que nos assistiu a partir de Londres. Então, já recebemos feedbacks do Canadá. Recentemente recebi um feedback de uma senhora que nem conheço, deixou uma mensagem no meu inbox, daqui da Argentina. Algum tempo atrás uma menina deu um feedback da Colômbia. Então, o meu desejo, o meu sonho, a minha motivação é que esses feedbacks não sejam apenas para comigo, mas sejam também para com vocês. Porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui falando sozinho e não valeria de nada o meu esforço. Mas ao mesmo tempo também quero que as vossas experiências possam cair aqui. Por favor, se vocês puderem digitar alguma coisa aqui, eu ficarei muito feliz em poder ser enriquecido por vocês ou ser questionado por vocês. Avançando ainda no campo da saúde, nós
temos a experiência recente, relativamente recente, do doutor Benjamin Carson, que foi o cirurgião, o neurocirurgião que fez a primeira cirurgia de gêmeos siameses. Gêmeos siameses são aqueles que nascem com a cabeça grudada um no outro, e ele foi o primeiro cirurgião que conseguiu separar esses gêmeos e ser a cirurgia bem sucedida e eles permanecerem vivos. Envolveu muita tecnologia. Hoje, boa parte disso é feito por robótica. Temos um rapaz africano, embora ele não se assuma tanto como tal, mas ele nasceu em África, que é um dos sucessores de Steve Jobs, é uma das mentes mais brilhantes que nós temos hoje, embora ele seja relativamente arrogante, mas não podemos negar a genialidade desse homem. Esse homem chama-se Elon Musk. Ele nasceu na África do Sul, é branco, mas é africano. Uma das coisas mais belas que eu vivenciei de africanidade, o expoente máximo para mim, na verdade são dois grandes expoentes, três, Nelson Mandela, Desmond Tutu, bispo, e Barack Obama. E Nelson Mandela que foi presidente da África do Sul, o primeiro presidente da África do Sul moderna, que ficou preso 27 anos, perdoou todos aqueles que fizeram os males para com ele. Ele fez duas coisas que, para mim, são o apogeu da sabedoria, da sapiência, da inteligência. A primeira coisa que ele fez foi que africanos negros revoltados com aquilo que os brancos haviam feito, decidiram que iriam destruir tudo que o branco tinha feito e iriam começar tudo do zero. Nelson Mandela disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeira coisa, apesar deles serem brancos, eles nasceram aqui na África do Sul. São africanos. Eles não escolheram ser brancos. Nem escolheram nascer aqui. Alguns deles não foram sequer responsáveis pelos atos racistas dos seus pais e dos seus avós. Então, prestem atenção a isso. Segunda coisa. O poderio tecnológico. A África do Sul é um dos países com tecnologia de ponta que nem parece que está na África do Sul. Nem parece que está dentro do continente africano. O poderio econômico, o poderio bélico e a inteligência de mercado está na mão dessas pessoas. Vocês só não tinham acesso a eles enquanto negros. Agora vocês têm, então estudem, corram atrás e consigam. E fez uma segunda coisa que eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele colocou o seu maior adversário como vice-presidente da República, Peter Botha, que foi quem fez a transição desse processo democrático. Mas fez algo muito mais ousado. Colocou um negro que era bagunceiro, o nome dele era Mangosuthu Buthelezi. Esse Mangosuthu Buthelezi era o homem que provocava os maiores tumultos pelo país. E ele colocou esse homem como ministro da ordem pública. E essa sacada inteligente desse homem, que para mim é uma das sumidades, uma das pessoas mais inteligentes que passou, e é alguém que deu contribuição grande para uma visão diferente de democracia, ele foi mais adiante. A primeira vez que ele se ausentou do país, ele colocou esse homem como presidente da República em exercício. Em um outro dia, inclusive estou escrevendo um livro onde eu vou contar um pouco dessa história, eu vou dizer para vocês o que passou pela cabeça de Mandela ao tomar essas atitudes.
Mas agora eu só quero que vocês fiquem com a perspectiva e a visão do quão sábio, inteligente e seguro de si mesmo era esse homem. Vamos voltar para os Estados Unidos ainda. Como fruto do movimento do Black Money, uma das pessoas que foi considerada por um bom tempo uma das mulheres mais ricas do mundo, a mulher negra mais rica do mundo, uma das pessoas mais brilhantes e inteligentes, com um tempo de televisão prolongado, mais demorado que existe, de programas de magazine, que permaneceu e permanece hoje, permanece num outro formato, é Oprah Winfrey. E é com esse exemplo de Oprah Winfrey que eu quero partir para a parte final dessa minha fala. Na verdade, eu quero trazer dois grandes exemplos. Um deles não é de branco, não é de uma pessoa negra, mas cabe muito bem dentro da realidade daquilo que o negro sofre, passa como limitações, como dificuldades, como constrangimentos e como cerceamento. Uma dessas mulheres é Oprah Winfrey. Oprah Winfrey é a pessoa que mais entrevistou personalidades no mundo. Tem uma rede própria hoje de broadcast, né, que se chama em inglês, que é conjunto de rádio, televisão, internet e todo esse conglomerado, que é a ARPO, que é Oprah ao contrário. Tem os seus próprios estúdios e ela tem uma história sofrida. Uma história de mãe que foi engravidada e abandonada. Doutora Egídia acabou de entrar lá de Angola. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos prestigiar. Especialmente pelo fato de que eu sei que são meia-noite essa hora lá em Angola. Doutora Egídia foi minha colega de faculdade. Na verdade, é a colega que estudou comigo pelo tempo mais prolongado. Foi minha colega no ensino médio, foi minha colega na faculdade, foi Miss Angola. É empreendedora também, envolvida no mundo dos negócios, na área de beleza. Seja muito bem-vinda, é uma honra muito grande em tê-la aqui. Obrigado, Egídia, por você estar aqui e nos prestigiar. Eu sei que é um sacrifício que você está fazendo, não sei se você está em Angola ou está em Portugal, mas independente de tudo, pela diferença horária, eu sei que já é quase madrugada ali. E você nunca desiste de nos dar força, de nos empurrar para frente. Então seja muito bem-vinda. Olha, estamos ficando internacionais. Teve Londres, teve Canadá, teve Argentina algum tempo atrás, Colômbia, estamos ali agora também com alguém de Angola. Seja muito bem-vinda por isso, por nos prestigiar lá da terra-mãe de África. Bom, continuando então, falamos da parte da saúde, falamos da parte de astronomia, falamos da parte de física, falamos da parte de humanidades, e temos hoje um grande contribuidor para essa parte de humanidades, que é a Achille Mbembe, que é um pesquisador camaronês que mora que dá aulas, que é professor de uma das universidades onde eu quase estudei, que é a Universidade de Witwatersrand, lá na África do Sul. E ele é um dos maiores pensadores hoje quando se fala na questão de pensamento de negritude. Claro que tivemos o seu precursor, que é Frantz Fanon, que é um homem que nasceu aqui do mundo... Tá joia, sem problema, nosso amigo Michele, fica à vontade, já nos prestigiou e ficamos muito felizes por você se juntar a gente aqui. E você está saindo e acabou de chegar alguém, coincidentemente, lá de Angola. Muito obrigado por nos prestigiar aqui. Espero que a gente vai se cruzar em várias outras circunstâncias, incluindo a nossa comunidade aqui. Então, a Achille Mbembe tem dado um grande contributo, não só para a questão de negritude, mas para uma nova maneira de pensar a democracia. Quero citar aqui também
o presidente do Ruanda, que é um grande homem que tem contribuído para trazer uma nova imagem relacionada à África. Ele está trazendo tecnologia estrangeira. O Ruanda viveu um genocídio, um dos mais vergonhosos e mais devastador que aconteceu recentemente, antes da guerra da Ucrânia, no continente africano. E ele tem trazido tecnologia de ponta para a África, ele tem investido, tem atraído montadoras para a África, ele tem conduzido com braço firme, porém como um agregador do ódio. E esse é um grande exemplo que eu acredito que nós podemos, com o qual nós podemos aprender como negros afro-brasileiros morando no Brasil, que transformou uma história de ódio, de matança, de perseguição, numa história de unidade, de trabalho conjunto. E um dos grandes objetivos pelos quais nós estamos conversando sobre Black Money é que, além de destruir esses sofismas que nós carregamos, além de destruir essas inverdades que foram produzidas durante muito tempo, nós precisamos aprender a comprar do outro negro. Precisamos aprender a vender para o outro negro. Precisamos aprender a empurrar o outro negro para frente, para que quando ele estiver lá em cima, ele estenda o braço e possa nos ajudar. Conversando com um amigo que foi nosso colega também e que está no Canadá, ele diz que os italianos dominam o mercado imobiliário lá no Canadá. E como é que eles fazem isso? Trazem, inclusive, italianos para virem trabalhar nesse mercado imobiliário, no mercado de construção, durante temporadas. Por exemplo, o cara tirou férias, quer fazer uma grana extra, liga pro primo, pro vizinho, pro cunhado, pro tio, que mora lá no Canadá. Numa época em que a maior parte das pessoas ficam fechadas por causa do frio, eles vão lá, trabalham, ganham sua grana e voltam. Os judeus são judeus em qualquer lugar do mundo onde eles estiverem. Eu escrevi um livro que também está na minha timeline, que o título é Como Superar os Traumas da Afrodescendência. E uma das frases que eu coloco lá é que, na minha visão, um dos maiores pontos de fraqueza dos africanos ou dos afrodescendentes é o fato de não conhecerem as suas raízes, as suas origens. Houve culpa do colonizador em relação a isso? Houve. Continua havendo culpa dos neocolonizadores? Continua. Mas a escolha de visitar a África, de conhecer as questões africanas, não só essas que eu estou falando como questões contemporâneas do dia a dia da África, é uma escolha que você pode fazer. E o segredo disso é que te remete a raízes, faz de você uma árvore que está firmada em solo firme e com raízes que vão buscar água para se abastecer lá das profundezas. E isso foi arrancado da gente. Com um navio andando em zigue-zagues no mar. Isso foi arrancado da gente. Quando muitos africanos chegaram aqui enquanto escravos, foram batizados, entre aspas, com um novo nome, então esqueceram-se dos seus nomes de origem, e o nome é uma das coisas mais preciosas que nós carregamos em nossa vida. E isso faz com que muitos não saibam sequer de que lugar. Você pega um espanhol aqui no Brasil, ele sabe exatamente de que região. Eu sou casado, por exemplo, a minha esposa, a família dela tem origem italiana. Uma parte materna e outra parte também paterna. E sabem exatamente que vieram da Calábria. Ponto. Da Sicília ou da Cilícia, sei lá. E ponto. A minha sogra sabe exatamente que a família dela, uma parte dela teve origem lá na Áustria. Em alguma região lá da Áustria.
O espanhol sabe, o alemão sabe, o italiano sabe, mas o africano, se lhe perguntarem de que parte da África é a sua origem, alguns que são sabidos, que correm atrás, que tiveram oportunidades, conseguem correr atrás disso. E hoje, uma das coisas que eu tenho encorajado muito os afrodescendentes a fazerem, que foi muito barateado, é o teste de DNA. Existe um rapaz aqui, que não vou citar o nome dele, que tinha um comportamento bem de Capitão do Mato. Né? Capitão do Mato é o responsável pelo espírito do negro desconfiar do outro negro. Essa é uma das dificuldades que eu percebo, de que ainda está inculcado na cabeça das pessoas que tudo que negro faz não presta. É negro? Não confia, não. E isso foi incutido por pessoas não negras. Só que o negro assimilou isso e, sem perceber, mesmo racionalmente não querendo agir dessa maneira, em alguns momentos o seu subconsciente fala mais alto e é ele que dita as atitudes que ele deve tomar. E ele se comporta dessa maneira. E eu posso dizer isso com muita propriedade, com muita segurança. Eu tenho um consultório, tenho uma clínica. E tenho dificuldades de receber pagamentos de pessoas negras, não porque não tenha recursos financeiros. E se tem negros que estão nos assistindo ou que vão assistir esse vídeo mais tarde, deixa eu dizer que o Brasil tem um mosaico bem peculiar. Nós conhecemos o famoso jeitinho brasileiro. De onde é que vem o jeitinho brasileiro? De presidiários portugueses que eram presos na Ilha da Madeira, malandros, né? Portanto, e que parte da sua pena precisava vir ser cumprida aqui no Brasil. Por isso que o Rio está aquilo que vocês conhecem. É difícil de consertar, porque a maioria deles foram jogados lá, aterraram lá, e todo brasileiro que se preze por bom brasileiro tem toda uma miscigenação. Ninguém é raça, mesmo quem é negro retinto, ninguém é raça totalmente pura. E mesmo que seja, não tenha havido nenhum cruzamento de português dentro da sua família, mas a cultura ficou. A cultura de levar vantagem. A cultura do espertalhão. A cultura de passar a perna. A Egídia é testemunha, mesmo não morando aqui. Nós estamos tentando tratar alguma documentação e uma das partes em que esbarrei é que eu precisava tirar foto com o meu documento e exposto juntamente com o meu rosto. Porque existem pessoas, agora então com a inteligência artificial, que maquinam e pregam. Todos os dias a gente vê gente que não é médico tendo que fazer procedimentos que são médicos. Gente que se faz passar por doador, ou aqui, até se aproveitando da situação daqui do Rio Grande do Sul. Então, essa herança de malandro, o negro não escapa dela. Então, o que eu quero dizer é que quando você for procurar o seu irmão preto, pelo amor de Deus, não pede desconto. Diga, você é meu irmão, eu quero te ver prosperando, porque a sua prosperidade vai ser a minha prosperidade, vai ser a prosperidade dos meus filhos, vai ser a prosperidade dos meus netos. Então, se custa 100, eu vou pagar 120. Se custa 150, eu vou pagar 200. Você não está fazendo um favor. Você está semeando. A minha mãe sempre disse, tudo que nós fazemos, se não recebermos nós mesmos de volta, os nossos filhos e os nossos netos vão ganhar. Então, em vez de ser espertalhão, em vez de ser 171, em vez de passar perna, em vez de prometer e não cumprir, em vez de querer tirar vantagem do seu irmão com aquele discurso, puxa, você é meu irmão, você é meu semelhante, faz um desconto. Não.
pague melhor. É assim que os judeus fazem. Voltando a esse exemplo desse meu amigo dos italianos, ele conta de um vizinho dele que mora no mesmo prédio onde ele mora, tem padaria embaixo, tem padaria do lado. Ele pega o carro, atravessa a cidade para ir comprar pão na padaria de outro italiano. Se o movimento Black Money for fazer isso, a gente não vai precisar esperar 70 ou 170 anos para conseguirmos a igualdade. Erivelton Egídio, seja bem-vindo. Esse Erivelton Egídio deve ser alguma coisa da Egídia, será que é? Porque eu sei que seu pai chama Egídio, né, Egídia? Vamos ver. Se for, Erivelton, de qual cidade você nos fala? De que país? Digita aí aqui no chat. Quero saber de onde você é. Se é o que eu estou pensando. É seu filho, Egídia? Bom, se for, digitem aí que eu acabo descobrindo. A gente está curioso. Eu sei que você tem filhos que moram em Portugal e tem filhos que moram com você tem um, pelo menos, que mora com você ainda em Angola. Então, estou curioso para saber. Não é, né? Então tá bom. Então tá bom. Então, uma grande coincidência aqui de Egídio. Eu sei que o pai da Egídia se chama Egídio, então imaginei que fosse. Seja bem-vindo, Erivelton. Coincidência. Muito bem. Mas seja bem-vindo por nos honrar aqui. Então, eu quero partir para essa parte final dizendo: o movimento Black Money vai crescer. Grupo Exponenciafro, seja muito bem-vindo. Obrigado, de Campinas. O Grupo Exponenciafro é uma das comunidades de fomento de negócios entre população negra aqui na nossa região de Campinas, que está sendo muito bem conduzido, muito bem organizado pelo nosso amigo Emerson, que inclusive foi ele que empurrou algumas pessoas aqui para essa live. Muito obrigado, Emerson, independente de você estar nos assistindo ou não, mas essa audiência tem sido graças a você. Então, como eu estava dizendo, é preciso a gente lutar contra alguns fantasmas e sofismas que carregamos em nós mesmos, que nos causam esse prejuízo. Você pode dizer, mas isso é culpa de alguém que pregou essa mentira, alguém que colocou na minha mente, alguém... Só que quem vive as consequências é você. E quem tem que resolver isso vai ser você. Também nesse meu livro, Como Superar os Traumas da Afrodescendência, tem uma outra frase que eu falo, que diz que em vez de nós ficarmos... Grata coincidência dos nomes, isso mesmo, Egídia. Vai saber, né? Brasil, Angola, países irmãos, imigração, tal. A Egídia é da região mais rica de Angola, de petróleo. Enquanto o petróleo ainda continua. A Egídia é descendente lá da região de Cabinda. Não sei se você nasceu lá ou nasceu no Namibe, mas eu sei que a sua origem, a origem de seus pais, é lá de Cabinda. Então eu te considero como de Cabinda. Cabinda é um enclave que fica no norte de Angola e que é responsável pela produção do maior percentual de petróleo e que faz de Angola um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Só perde, aliás, da África, só perde para a Nigéria. Tem reservas petrolíferas magníficas e que nós esperamos que gradativamente isso passe a ser investido no nosso país e ele volte a ser um país pulsante como vinha sendo nas últimas décadas, crescendo de forma veloz, né? De forma pujante. Então, terminando para dizer que quando você for se associar a um afrodescendente, a um negro, a um black, faça-o com honra, com transparência, com decência, porque é isso que vai tornar os negócios valiosos. Bons negócios são feitos com transparência, com integridade,
com hombridade e com esse senso de que eu não estou aqui para tirar vantagem do outro. Eu estou aqui para aprender, para somar. Estou aqui também para receber, para ser multiplicado através das ações da outra pessoa. Então quero encorajar vocês a conhecerem as feiras pretas aqui do Brasil, a irem para as feiras para as centrais, que são organizadas pelas centrais da favela, pela CUFA, pelo Afro Reggae, a prestigiarem aquele programa de pré-vestibular, que agora me fugiu o nome, Educafro, lembrei, que é conduzido por um frei muito dedicado, muito esforçado aqui em São Paulo e que vem se espalhando por todo o Brasil. Que quando você for para a Bahia, por favor, honre os pratos africanos. Quando visitar São Paulo, tem a Casa de Angola, a Casa da Cultura de Angola. Ontem estava numa live organizada aqui pela Prefeitura de Campinas e nos falou o Ismael, que é um embaixador lá da Casa de Angola, que procura fomentar questões de cultura negra aqui no contexto São Paulino, no contexto brasileiro. Foi fundada recentemente uma casa cultural também aqui em Campinas, na região do Chapadão. Procure se informar, jogue na internet, jogue no Google. Honre, prestigie isso. É isso que vai fazer de nós uma comunidade coesa, uma comunidade forte, uma comunidade que é capaz de mudar a história, não apenas nossa, como das futuras gerações. Porque sem poder econômico, sem autonomia econômica e financeira, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não precisa só do dinheiro para pagar contas. A gente precisa de dinheiro para fazer transações. A gente precisa do dinheiro para exercer influência. A gente precisa do dinheiro para ter voz. A gente precisa do dinheiro para tomar decisões. E eu espero que a comunidade Black Money, daqui a alguns anos, possa olhar para trás e dizer: caramba, de onde viemos e onde nós estamos. Eu sei que o trabalho que está sendo feito agora é um trabalho de formiguinha, um chamando o outro, um puxando pelo outro. Outra, eu compartilhei numa das comunidades, outra recomendação, que eu espero que é a última que eu vou fazer aqui. Se você tem condições de investir em África, invista lá. Eu sei que existem vários desafios, mas se você é empreendedor, tem artérias de fibra, tem sangue nos olhos, tem nervos de aço, você vai tirar de letra. Eu costumo dizer que a África, pelo menos Angola, até o momento em que eu vivia lá, tudo que você plantar, até bananeira no asfalto, deve dar fruto. Porque falta muita coisa. Existe um ditado, não sei se aqui no Brasil também se fala, mas em Angola a gente fala que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então, num lugar onde falta muita coisa, onde há problemas, é o melhor lugar para nós resolvermos problemas. E ganhar dinheiro nada mais é do que resolver problemas. Quer ganhar dinheiro? Vai resolver problemas, vai adorar problema. Porque à medida que você resolve problema, você amadurece, você conhece os caminhos. Uma das coisas que eu hoje tiro de letra é a legislação do estrangeiro aqui no Brasil. Porque eu passei 8 anos brigando para conseguir o meu visto de permanência. E isso me obrigou a ler, reler, conhecer legislação. Finalmente hoje eu trabalho como perito, trabalhei até há pouco tempo como perito judicial, trabalho ainda como perito, entendendo sobre lei mesmo sendo médico.